acontecendo nesse momento no mundo e o que pessoas importantíssimas estão falando sobre o Instagram e especialmente o Instagram Stories. Esse cara aqui é o maior guru, a maior referência quando a gente pensa em mídias sociais. Ele tem uma grande agência de social media em Nova York, ele é um empreendedor muito famoso lá fora, com milhares de fãs, com uma audiência muito engajada, é o Gary Vee. Vocês podem já acompanhar o trabalho dele nas mídias sociais, que vale muito a pena, as palestras dele. E nessas palestras, mundo afora, ele tem repetido essa frase: eu acredito que o Instagram Stories é um dos recursos mais subvalorizados na atual concorrência das marcas por atenção. Ele tem dito que essa é a hora de entrar, de aprender, de fazer, porque ainda está muito barato, porque as grandes marcas, né, detentoras de grandes verbas, não estão ocupando de forma massiva isso aqui, ainda não acordaram para isso. E aí, daqui a pouco, para nós aqui, réis mortais, nós profissionais que estamos aqui no dia a dia lutando para divulgar o nosso trabalho, né, para levar nossa mensagem para o mundo, vai ficar mais complicado a gente disputar a atenção aqui com empresas muito grandes. Então, gente, olha, acorda para a vida, essa é a hora da gente começar a usar o Instagram Stories. A outra notícia é do próprio Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, que vem a ser o dono do Instagram, e ele mostrou aí que o Facebook deve faturar menos dinheiro com anúncios e que tá tudo bem com isso. E por causa de quê? Por causa do Stories, porque esse formato deu tão certo, foi tão bem aceito, que várias pessoas estão vendendo tanto só usando o Instagram Stories e estão reduzindo seu investimento em anúncios. Ele diz, inclusive, que em breve o número de compartilhamentos de postagens nessa mídia, que é o Stories, vai ultrapassar o número de compartilhamentos feitos no formato tradicional. Viva o Stories, então veio para ficar e a gente precisa fazer parte dessa festa, porque com certeza que o nosso cliente em potencial está muito atento e está acompanhando pessoas e está engajando nessa outra propriedade aqui do Instagram, que não é só o feed, né? Muita gente reclamando que caiu o engajamento do feed, e realmente caiu, vem caindo, porque as pessoas não têm o tempo dobrado. Elas estão optando no tempo que elas têm para engajar em mídia social, aonde que elas vão acompanhar as pessoas, e essa preferência tem sido do Stories. Mais uma notícia que acabou de sair aqui, ó, o Instagram Stories é o queridinho da vez entre os anunciantes, e essa notícia é uma matéria muito recente depois da conferência anual que o Facebook dá, divulgando muitas novidades e, de forma geral, eles têm concentrado as novidades para o Instagram Stories. A gente também já tem dados de pesquisa publicados que as pessoas têm preferido mesmo o Stories, 70%, é um número muito expressivo. Então, gente, acontece um fenômeno de nós mesmos nos canibalizando, mas é melhor a gente perder para a gente mesmo, do feed para o Stories, do que a gente perder para outras pessoas, para o concorrente. Quem não está no Stories está acontecendo o quê? Está perdendo para outras pessoas que estão fazendo Stories. O número oficial divulgado são 500 milhões de usuários por dia já ativos no Stories, e esse número já deve estar maior. Outra coisa que eu queria compartilhar é uma notícia fresca que acabou de sair, que é um relatório anual de social media, e saiu agora em 2019, e pela primeira vez o Instagram é a menina dos olhos. Ele despontou nesse relatório como sendo a mídia mais desejada, que os marqueteiros precisam aprender, mais querem aprender de forma urgente, e como engajar as suas audiências nessa mídia. Inclusive, ó, tá em inglês aí o trechinho do print que eu tirei, mas a primeira frase já diz tudo, é o resumo: Instagram is hot, o Instagram é quente. O número de pessoas que estão usando agora, em 2019, já é muito maior do que o ano passado, então teve um crescimento muito expressivo, assim, em termos de pontos percentuais para uma pesquisa, de 66% do ano passado para 73% agora, e mais do que isso, é a declaração que está lá no finalzinho do texto, ó, Instagram is the #1 platform marketeers want to learn, ou seja, o Instagram passou a ser a plataforma número 1 que os marqueteiros, as pessoas que lidam com as comunicações das marcas e dos negócios, querem aprender. Então, acordaram.
Em breve vem todo mundo aí com artilharia pesada para o Instagram, em especial para o Instagram Stories, e a gente tem que ser bem rápido com isso. Aqui é só um gráfico mostrando em números que a plataforma mais desejada, que as pessoas querem aprender, é o Instagram, depois o Facebook, depois o YouTube, depois o LinkedIn. E nesse relatório também foram mapeadas as principais dores do mercado em social media. A primeira dessas dores, repetida por 95% das pessoas pesquisadas, quais são as melhores maneiras de engajar a minha audiência? O mundo inteiro está preocupado com engajamento, as pessoas de forma geral estão tendo mais dificuldade com isso, até porque a oferta de conteúdo de qualidade está aumentando muito, a disputa por atenção aumenta, então a gente precisa se superar cada vez mais para engajar a nossa audiência. E eu acredito, por isso que eu trouxe essa analogia aqui, que a resposta para isso está no Stories. Então vamos ver essa planta baixa aqui, para dar um exemplo para vocês, qual que é a diferença do feed para o Stories e como que a gente vai conseguir a resposta para essa grande questão, que é como aumentar mais a nossa audiência. Vamos lá, o feed, ele é a primeira impressão que as pessoas têm quando elas visitam a nossa casa, né? Que é a nossa sala. Então, é um ambiente mais formal, é um ambiente mais organizado, tem que ter uma preocupação com a harmonia visual, com tudo de forma geral, a apresentação na sua bio, a sua foto de perfil, tudo aquilo ali somado, em 5 segundos a pessoa decide se ela quer ficar ou não te seguindo, porque ela tem muita gente para seguir, então ela tem que escolher. É um ambiente mais formal, menos de espontaneidade, menos de fazer qualquer coisa de qualquer jeito, para não comprometer a estética e tal. Continua sendo importante? Sim, mas é um lugar de menos conexão, digamos assim. As pessoas estão ali mais para olhar, consumir informação, para admirar, para se inspirar, logicamente. Essas são os 3 pilares do Instagram, né? As pessoas vão para se informar, para se inspirar, para se entreter. Então, digamos que seja um momento ali mais de primeiras impressões. E depois ela vai decidir se ela quer continuar te seguindo ou não. O que a gente tem que fazer para aumentar o nosso nível de engajamento, que está diretamente relacionado à conexão emocional? A gente tem que convidar essas pessoas para um ambiente mais íntimo, um ambiente mais próximo, que seria como se a gente estivesse falando aqui do nosso quarto. A gente só leva para o nosso quarto pessoas que já gostam da gente, que já acompanham a gente e que tem mais intimidade. Quando a gente leva mais para a intimidade, com certeza a gente vai aumentar o nosso nível de engajamento. Aquelas pessoas conhecem a gente ali no feed, dão uma olhadinha, veem se a gente é útil para elas e depois elas começam de fato a se relacionar. É uma etapa seguinte, é uma etapa muito desejada pelas pessoas, que é a etapa de conexão. As pessoas passam a ser fãs. Quando elas são fãs, elas querem acompanhar ali nos seus stories, nos seus bastidores, o que você anda aprontando, o que você está fazendo, o que você está oferecendo. Então, para atrair para o nosso quarto, que a gente vai fazer agora essa metáfora que é o nosso Stories, eu trouxe para vocês uma roda com várias ideias, que isso aqui é uma coisa que faz um grande sucesso, porque organiza a vida das pessoas, né? Porque é uma lista de coisas práticas que você pode começar a fazer já e identificar aqui o que você já está fazendo e pode intensificar e o que você não está fazendo. Então vamos lá. Bastidores. Eu sempre gosto de falar de bastidores com essa ressalva embaixo, que interessam ao outro. Por quê? Porque existe um certo senso comum de que o Stories é para bastidores. Só que, vamos falar a verdade, quem vai querer acompanhar como se fosse um vlog da sua vida, né? O vídeo blog, de tudo que você faz o dia inteiro ali. A menos que você seja uma celebridade, é uma outra coisa, é diferente. Tá? Mas a gente aqui está falando de construir audiências e fazer negócios com essa audiência. Então, se você passa o dia inteiro só botando bastidores que só interessam a você, né? O que você come, o seu cachorro, o seu gato, seu periquito, seu papagaio, o que você faz ali o dia inteiro, seu filho, não sei o que, fica uma coisa totalmente egocêntrica, né? Autocentrada. Você não está sendo útil. Então, vamos lá. Stories, sim, é muito propício para bastidores, as pessoas adoram, dá proximidade, dá confiança, mas, pelo amor de Deus, vamos dosar essa quantidade de bastidores e colocar coisas que a gente possa colocar num contexto
e dizer que olha, isso aqui é útil para você também, né? Ou que possa inspirar, ou contar uma história e tal. Então, lembrem-se disso. Fazer perguntas e enquetes, muita gente está ou não tendo hábito, ou tendo preguiça, negligenciando isso aqui, mas é um recurso incrível que o Stories te dá, porque só quando você começa a fazer perguntas numa base regular é que você vai aumentar o seu engajamento. Por quê? Porque o seu conteúdo vai melhorar. Você vai entender o que as pessoas estão pedindo, o que elas estão necessitando, o que está na cabeça dela, que reais dificuldades elas estão passando, que nós, como especialistas, muitas vezes somos míopes para isso. A gente quer falar de uma coisa, mas a audiência está querendo ouvir outra. Por isso que ela vai para o perfil do outro fulano lá, do concorrente que está falando aquilo. Muitas vezes a gente nem concorda, né? Mas a gente tem que achar um meio termo entre o que a gente quer falar, a nossa mensagem, e o que a nossa audiência realmente espera de nós. Então, use e abuse desse recurso. Gamification, as pessoas gostam de se divertir, né? Às vezes a mídia social é ali para esparecer, um momentinho que a pessoa tem entre uma reunião e outra para dar uma olhadinha. Então, o humor é sempre bem-vindo. E o gamification, eles estão começando a brincar com isso através do novo recurso dos testes. Você pode entender lá como fazer isso no seu tipo de negócio, como brincar com esses testes. De novo, sem ser aquela coisa besta que você está perguntando de você, qual é minha comida favorita, né? Qual é a minha música favorita. Isso pode até com os seus fãs muito próximos engajar no primeiro momento, mas tem coisas mais inteligentes para a gente fazer nesse gamification, testar os conhecimentos do nosso público, ver se eles estão aprendendo aquilo que a gente está falando. Então, transformar o aprendizado numa brincadeira. Gerar urgência. Existe lá um sticker, um adesivo de contagem regressiva, e eles lançaram isso e pouca gente usa. A gente tem que se lembrar, né, se obrigar a usar sempre. Por quê? Porque o ser humano, ele funciona por escassez, por urgência, por prazos que estão acabando, são uma ótima motivação para as pessoas tomarem decisões. A gente sabe disso, né? Isso é psicologia do consumo. Tanto é que final de promoção as vendas disparam, o último dia de uma promoção é o dia mais importante, ou quando tem poucas vagas para alguma coisa, as pessoas saem correndo para garantir a sua vaga. Então o recado aqui é como usar isso no seu tipo de negócio. Colocar sempre aquele adesivo, lembrar que é o último dia. As pessoas têm a opção, inclusive, de marcar um lembrete para elas quando você coloca aquele adesivo. Pode ser um lançamento que você está fazendo, pode ser um evento que você está promovendo na sua loja ou um evento virtual, não importa. Uma live que você quer que as pessoas se programem, que coloquem na agenda para assistir a sua live. De forma geral, isso aqui dá para ser utilizado e funciona para fazer negócios. Levar para um site /arraste para cima, isso aqui é para quem tem acima de 10 mil seguidores, que a gente tem que estar usando esse link, que é fantástico para levar as pessoas para o nosso blog, para o nosso YouTube, para a nossa página de vendas, para baixar o e-book que a gente oferece e gerar leads para a nossa lista. Então, também isso aqui é um recurso fantástico para a gente estar sempre usando no Stories. Quem não tem os 10 mil, não é desculpa. Você pode falar para as pessoas clicarem no link da bio, que também é um link clicável e dá para atingir esse objetivo de levar pessoas até páginas externas. Não é a mesma praticidade, mas também as pessoas ficam achando que, porque eu não tenho os 10 mil seguidores, eu não vou conseguir gerar tráfego, distribuir o tráfego que eu tenho já no meu Stories para outros locais. Não, você pode convidando as pessoas, fazendo lembretes para as pessoas. Chamar para o feed, isso tem funcionado muito. Para mim, isso é uma coisa muito clara. Se eu faço uma publicação no feed e compartilho no Stories e convido o meu público para ver no feed, gerando curiosidade, gerando interesse delas, né? Convidando, olha, isso aqui te interessa? Acabei de fazer um super post sobre esse assunto. Corre lá no feed, ou botando um adesivo em cima, né, do nosso post para gerar uma certa curiosidade. Enfim, tem várias formas de você fazer isso, mas é comprovado que aumenta o engajamento no feed, tá? E quando eu faço e quando eu não faço, eu vejo a diferença nos números. Tutoriais rápidos. Aqui eu queria falar que o Stories não pode ser um lugar só de bastidor. As pessoas adoram ter conhecimentos de rápido consumo e os tutoriais
tem feito muito sucesso aqui para isso, e eu tenho certeza que na área de cada um aí a gente pode pensar como ensinar coisinhas práticas, rápidas. Leiam tutoriais assim, como coisas práticas e rápidas que eu consigo fazer em pequenos flashes de 15 segundos. Link para o IGTV, aqui já é o contrário, né? São conteúdos mais profundos, não são pequenos flashes de 15 segundos. E eu também tenho a opção, né, a oportunidade de trazer o tráfego do Stories, que é o local preferido das pessoas, para conhecer um vídeo mais profundo e que gera muita autoridade para mim, porque eu expliquei uma coisa de forma mais detalhada, né? Me mostrei um expert em algum assunto num vídeo que está lá no IGTV e tem o link direto do Stories para o IGTV, então é muito prático. Breaking news, novidades da sua área, isso funciona demais. E além de que novidade é uma coisa que produz dopamina no cérebro, que é o neurotransmissor que dá a sensação de prazer, de felicidade, de você estar por dentro. Se você é uma pessoa que está sempre trazendo em primeira mão as novidades da sua área, as pessoas vão, de certa forma, viciar em acompanhar você no Stories. Cupons e promoções exclusivas. Isso é uma outra coisa que funciona muito, seja para produto físico ou não, seja para serviço, consulta, alguma coisa assim. Como o Stories ele acaba em 24 horas, ele expira, você pode sempre ter uma estratégia de oferecer coisas que você não divulga em nenhum outro lugar, que vão estar só ali, e as pessoas que estão te acompanhando vão entendendo que elas só vão ter acesso se elas estiverem sempre ali olhando o seu Stories. E aí você vai dando um diferencial para as pessoas que acompanham o seu Stories e vai aumentando a retenção das pessoas ali e também a migração, né? Porque você pode falar, olha, tem promoção todo dia rolando que é exclusiva no Stories, você não acha em lugar nenhum. Chamar para o seu WhatsApp, tanto para aumentar a sua lista de WhatsApp, que é muito importante no dia de hoje, né? Ter um canal direto de contato com as pessoas, não depender de rede social, quanto para você ter essa conversa 1 a 1, que é muito efetiva para conversão de clientes. Exemplo, se a pessoa quer contratar uma consultoria, uma mentoria, uma coisa que é mais cara, você não vai só com um anúncio, com uma chamada no Stories ou um post no feed, você não vai vender isso. A pessoa vai querer mais informações, ela vai querer conversar com você, eventualmente até trocar áudios, eventualmente até trocar uma ligação com você para fechar um contrato de maior valor. Então é muito importante, porque você pode botar tanto o link e pode lembrar as pessoas o tempo todo que você tem um outro canal de contato mais próximo, que é o WhatsApp e até o direct. Publicar resultados, isso eu faço muito, né? As pessoas, elas compram o quê? Elas compram a ideia de um possível resultado naquilo que você está vendendo, né? Ela compra uma proposta de solução, ela não compra um produto. Mesmo quando ela compra um óculos, uma roupa, ou quando ela está indo para uma consulta, ou quando ela está contratando um processo de coaching, ela está contratando uma promessa de resultado. É muito importante que você dê provas de resultados, suas ou dos seus clientes. Exemplo, eu sempre publico meu faturamento lá, os cursos que eu estou vendendo, e isso tem gerado um movimento das pessoas quererem conhecer o curso. Por quê? É aquela sensação, tanta gente está experimentando e está comprando, deixa eu pelo menos ir lá olhar o que é isso. E quando eu associo essa prova de resultado, revelando até os meus próprios números, e a pessoa vai até a minha página de vendas, ela tem condição de ver depoimentos de outras pessoas, e ela já deu um passo mais ali, né, a mais na intenção dela de comprar. Então, identifique qual é o resultado que você gera na vida das pessoas, qual é o problema que você resolve e pegue dos seus clientes ou seus próprios resultados e transforme isso em publicações, em conteúdos. Depoimentos de clientes que vêm ao encontro disso que eu acabei de falar, mas que eu sempre reforço e separo aqui, porque vários dos meus clientes de mentoria, até individual, chegam até a mim e eu pergunto, e cadê os depoimentos de clientes? Eu tenho vários, mas eu só publiquei uma vez. Mas eu esqueço de postar com regularidade, ou eu tenho vergonha. Então isso aqui é mais para entrar na nossa cabeça de que isso tem que estar presente na linha editorial do nosso Stories, né? E é legal quando você recebe um WhatsApp, quando você recebe um vídeo de agradecimento de um cliente, quando você recebe um direct,
E, em geral, as pessoas mandam e não tem nenhuma restrição. Se você tiver alguma dúvida, se tem restrição de publicar, você pede autorização para a pessoa e põe lá, porque isso tem um peso 10 vezes maior na decisão de compra do seu cliente. Texto em etapas. O que eu quero dizer com isso? Muita gente está usando um post de 15 segundos no Stories para botar um testamento, um livro quase de tanto texto, com a esperança que a pessoa vai ficar parada ali com o dedinho na tela para ler. E não é esse o comportamento das pessoas. Elas pulam Stories, é muito rápido, é frenético. Por isso que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência para produzir os Stories com as próprias ferramentas de texto do Stories e colocando em cada um deles, dividindo uma história em sequência de alguns e colocando em cada um deles uma palavra-chave, um texto-chave que gere curiosidade e que faça a pessoa querer parar e ouvir o áudio ou acompanhar os próximos stories para entender exatamente do que você está falando. Anúncios em vídeo também é uma coisa que pouca gente está usando, mas que chama muita atenção quando você está lá passando nos stories, de repente entra um anúncio de alguém ou de uma marca em vídeo. No meu caso, eu vendi muitos cursos dessa maneira, várias pessoas relatam que me veem nos anúncios do Stories, também me descobrem, né? E como é um espaço que as pessoas anunciam muito pouco, porque ainda não descobriram, ou porque ainda não é uma prática muito comum, e inclusive ainda está barato, perto do que vai ficar. Então, como não é uma prática muito comum, costuma chamar muita atenção e quem fizer vai se destacar. E contar histórias, como o próprio nome está dizendo, é um lugar para contar histórias. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva. Histórias que possam ajudar o seu público, que possam inspirar, que possam resolver um problema do seu público e contadas de forma objetiva. Não adianta a gente achar que somos celebridades, que somos como um Carlinhos Maia da vida, que fica o dia inteiro lá mostrando a vida dele em 200 mil stories e que as pessoas vão gastar o tempo delas olhando 200 mil stories nossos. Então a gente tem que botar o pé no chão e falar, olha, como é que eu conto essa história que me interessa e que interessa ao público, né, passar essa mensagem, mas antes eu vou me organizar aqui mentalmente, vou escrever aqui uns tópicos do que eu quero falar, para não sair aquela coisa que a pessoa fica horas enrolando, gaguejando, e aí a pessoa desiste de você no primeiro stories. Aqui o recado é, conte histórias relevantes, que possam ser interessantes para o seu negócio e ao mesmo tempo ajudar o seu público, e conte isso de forma objetiva. Se organize para produzir 4, 5 stories ali no máximo, e aí você consegue resumir o que você tem para falar naqueles 1 minuto ali no máximo, ok? Basicamente o que eu fiz aqui foi mostrar para você um mix. Então lembra disso, estratégia mix it up. Os americanos é que usam esse termo, né? Não pode ser uma coisa chata, que tem só um tipo de coisa. É como se fosse um programinha de variedade ali, né? Então essa variedade no Stories, ela vai ser fundamental para você ter retorno de vendas. Até porque se você fizer só o que as pessoas gostam, você muitas vezes vai deixar de mostrar o seu produto, seu serviço, depoimento de cliente, um resultado seu. Não é o objetivo, a gente também quer vender. E se a gente fizer só vendas, a gente vai perder o interesse das pessoas. Então a gente tem que construir o mix que faz sentido para a nossa área e testar. Depois que você testar várias dessas coisas que eu falei, pode ser que você chegue à conclusão de que 5 ou 6 desses tipos de conteúdo vão ser o seu mix, e aí você define a sua linha editorial para o Stories. Recapitulando agora alguns pontos chaves para a gente se encaminhar para o final dessa apresentação e eu apresentar a oportunidade. Não seja chato, enfadonho, não seja prolixo e também não vá fazer stories quando você tá mal. Se você tá muito para baixo, tá sem energia naquele dia, não faça. Porque esse é uma propriedade do Instagram que exige uma certa alegria, energia, as pessoas querem te ver ali. Lembra que elas vão escolher quem elas vão seguir. E se você for uma pessoa ali sem energia, fica compartilhando problema ou reclamando ou muito para baixo, você vai perder o engajamento das pessoas. Eu já deixei de seguir um cara que eu gostava muito porque ele estava sempre muito para baixo, muito negativo as coisas que ele trazia no Stories. Nossa,
Nem quero lembrar, porque eu falei, nossa, se eu pudesse dar um feedback para ele, tá? Autenticidade, muito importante, por quê? Porque é uma mídia para você mostrar quem você realmente é, sem máscara, e as máscaras caem aqui, porque você tá mostrando você ao natural, é uma conversa, é um pouco de bastidor, é um pouco de tudo aquilo, mas não adianta você querer ser um personagem e só fazer quando você está super maquiado, super pronto, não é o caso. Deixa as fotos mais produzidas para o feed e mostre uma certa vulnerabilidade. Isso ajuda as pessoas a confiarem em você, porque todo mundo sabe que todo ser humano não é aquela perfeição 24 horas por dia. Então, essa autenticidade gera proximidade e autenticidade juntos gera o quê? Confiança no profissional. Use palavras-chave. Eu já falei sobre isso aqui, é um exemplo. Nesse vídeo eu estava convidando as pessoas para assistirem um vídeo no IGTV que eu tinha acabado de publicar, que eu sabia que as pessoas iam gostar, que tinha dado muito trabalho para fazer aquele conteúdo, que era muito relevante para o meu público, que ia ajudar o meu público. E aquele vídeo poderia ter ficado micado ali, meio escondido, sem muito engajamento, mas como eu fiz uma boa campanha no Stories para levar as pessoas até lá, não adiantava só eu falando no meio da rua, né? É um conteúdo que é bom, que é fácil de produzir. Você está na rua, você já consegue dar o seu recado. Mas não adianta só falar desembestadamente, dando o seu recado. Pare, coloque aí as letrinhas, as palavras-chave. Corre no IGTV, eu botei um adesivo, botei um GIF, botei as palavras, contraste de cor, e isso fez com que as pessoas fossem até o meu vídeo e foi um sucesso o engajamento desse vídeo. Outra coisa muito bacana, organize seus destaques, invista um tempo nisso. Por quê? Muita gente nova que chega se interessa pelo feed e vê que já tem muito conteúdo ali disponível, conteúdo gratuito para baixar, dicas, bastidores. E as pessoas que já estão mais avançadas num processo de decisão de compra, elas vão sim dedicar um tempo para ver o que você já tem ali, para dar uma sacada em quem é você ali nesse ramo, e vão gostar ou não gostar de você para poder depois gastar com você. E esses stories destacados, de forma bem estratégica, é um acervo bem interessante para quem está chegando. Eu tenho vários exemplos de pessoas que olham os destaques, consomem ali e vão no direct e me perguntam: eu vi que você tem 3 cursos, porque eu tenho uma bolinha que eu explico os cursos. Como é que eu faço? O que é mais adequado para mim? Tiro alguma dúvida e ali já fecha, acelera muito o processo de conversão de clientes. Outra coisa que tem trazido muitos seguidores e muitos clientes é você estar sempre mencionando outras pessoas e essas pessoas te mencionam, mas seja bem inteligente quando você mencionar pessoas. Faça elogios, né? Dê algum estímulo para aquela pessoa replicar, porque tem gente que vai e menciona e não fala nada. Né? Ou coloca o seu próprio arroba, parece que está se autopromovendo. A pessoa não vai replicar aquilo no stories dela. Ela vai replicar se for alguém falando dela, para a audiência dela ver também, o que disseram de mim, do meu curso, da minha palestra. Estou dando exemplos aqui da minha área, mas isso vale para qualquer tipo de negócio. É só para a gente ser bem estratégico aqui nessas menções e com certeza isso vai fazendo com que outras pessoas de outras audiências te conheçam e você nem sabe, tá? Outra coisa que existe no Stories e a gente esquece às vezes, que são as hashtags e a localização. Isso aumenta o alcance, sim, das suas publicações. Eu tenho testes e comprovações disso, especialmente se for uma hashtag muito forte. Se você estiver naquele local, mais pessoas que estão naquele local vão te encontrar, porque o Stories ele agrupa, né? Existe o Stories Location, ele mostra uma bolinha lá da cidade ou da localização que você está. E se você tem negócio local, mais ainda, já não deixa de usar isso aqui. Se você tem uma clínica, um restaurante, uma boutique, qualquer tipo de negócio local, um estúdio de pilates, seja lá o que for, você mais focado em cliente local, não dá para abrir mão de estar sempre usando esse recurso. Gere muita curiosidade. Não conte com o áudio, isso aqui é um reforço do que eu já falei, as pessoas tendem a passar direto pelos seus vídeos no Stories, aqueles vídeos que você fala direto para a câmera, se você não botar palavras-chave que façam ela clicar e querer ouvir o áudio, ok? Isso aqui é sério, isso aqui é um fato, use muito marketing de curiosidade. E também para aumentar o nível de
interação com esses stories que as pessoas passam direto, para aumentar a retenção, para fazer com que as pessoas realmente parem para te ouvir, a gente tem que botar a linguagem dos stories nesses stories que a gente produz. Então, quando for um vídeo, quando for uma foto, não economize aqui em usar essa linguagem, que as pessoas no stories, elas se acostumaram com essa linguagem. Tem GIFs, torna a coisa mais engraçada, mais criativa, tem enquetes, tem perguntas, tem teste, tudo isso aqui para você usar e se destacar do seu concorrente. Fazer call to action. Aqui é o exemplo da call to action arraste para cima, que eu inclusive criei aqui essa minha imagem especial que eu posso colocar lá nos meus stories com um GIF até personalizado meu. Mas o que eu quero dizer aqui é, diga para as pessoas o que elas têm que fazer, mesmo que não seja o arraste para cima. O que você quer que elas façam no final do seu stories? Então, finalize com uma chamada para ação. Vá agora no meu link da minha bio, assista agora o vídeo do YouTube que eu acabei de publicar, ou assista agora esse conteúdo fantástico assim assado que eu acabei de botar no meu canal do IGTV, ou corre lá no meu feed, você não vai querer perder isso, e explica o que é isso, qual é o benefício na vida da pessoa. Aqui o recado é muito mais para a gente lembrar de finalizar os nossos stories com alguma call to action. Exemplo, corre hoje na minha loja, que é só hoje, né? Vai lá e faz sua inscrição para o evento, só tem mais 2 vagas, coisas do tipo. E esse aqui eu adoro falar, né, gente, que é aparecer todos os dias. Todos os dias, sim, porque o Stories ele expira a cada 24 horas. Então, presume-se que a pessoa vai encontrar coisas novas a cada 24 horas. Claro que se não for a sua realidade, você adapta a sua realidade. É melhor fazer algumas vezes na semana do que não fazer nunca. Porém, o resultado ele começa a surtir muito mais efeito quando você tem consistência, frequência. Marque uma hora do dia lá, que é o momento que você vai fazer 4 ou 5 stories. E já marque na sua agenda para apitar, alarmar no dia seguinte que os seus stories vão vencer, para você nunca ficar sem um material ali. E aquela velha máxima, quem não é visto não é lembrado, então não adianta aparecer só no dia de vender. Ai, preciso vender, não bati a meta, e no dia 31 você aparece lá, nunca apareceu gerando valor, nunca apareceu entregando nenhum daqueles conteúdos que eu mostrei na roda, e aí tá desesperado querendo bater a meta no dia 31, não vai rolar. Vamos fazer aqui uma recapitulação do passo a passo de como crescer no Stories em 5 passos? Então, primeiro a gente tem que capturar a atenção das pessoas lá, envolver as pessoas, né? Como? Palavras-chave nos nossos stories, criatividade, usando GIFs, usando a linguagem deles, carisma, na hora que a gente fala, seja você, seja natural, mas seja objetivo, e usar o recurso, o gatilho da curiosidade o tempo todo, oferecer valor, então não é só oba-oba, não é só ficar mostrando os seus bastidores, coloque conteúdo também junto com esses stories que são mais de bastidores e faça as pessoas entenderem que sempre vai ter uma dica nova ali e que ela vai expirar em 24 horas. Então, você vai meio que viciar as pessoas se elas entenderem que tem valor ali todo dia, porque se ela não aparecer lá um dia, ela pode ter perdido uma dica preciosa que não necessariamente você vai ter colocado lá nos seus destaques. Otimizar o alcance. Isso aqui é usar os recursos que o próprio Stories tem também, que a gente esquece, a gente acha que é do Instagram, a gente associa com feed, mas também tem hashtag no Stories, também tem, você pode colocar horário, né? Você pode colocar localização, tudo isso ali para isso chegar a mais pessoas. Engajar os stickers, as call to actions, as perguntas, levar para o direct. Engajar aqui eu quero dizer fazer as pessoas terem uma reação, né? Botar o dedo na tela, responder uma pergunta, arrastar para cima, dar um segundo passo e ir até o seu direct, participar de forma geral. Então aqui você tem que estimular conversas. Realmente o engajamento é sobre abrir novas conversas e fazer com que as pessoas tenham mais atividade no seu perfil. Jogar para o IGTV, tudo isso aqui aumenta de forma geral, a leitura que o algoritmo faz do seu perfil, que ele tem intensa atividade, não só em um lugar, mas em vários lugares. E isso vai favorecendo o seu alcance orgânico também. E reter as pessoas.
fazendo perguntas, conhecendo mais o seu público, abrindo mais conversas, trazendo mais novidades, são formas de retenção muito efetivas, porque a novidade é a questão da dopamina, né? Que no cérebro, tudo que é novidade, parece que você está sempre por dentro, aquela pessoa traz coisa fresca e gera a sensação de prazer. Por que uma notificação fica irresistível pra gente quando a gente vê no WhatsApp ou no nosso computador? Porque aquilo é uma novidade, então aquilo produz imediatamente aquela sensação de prazer no cérebro através da dopamina. Então a gente retém as pessoas quando elas entendem e pensam na gente como uma pessoa que traz novidades. E conhecer mais o seu público sempre é a melhor maneira de você reter um público. Você vai ficar cada vez mais afiado, cada vez mais assertivo, cada vez melhor no conteúdo que você produz, que no final das contas, gente, é isso que faz o Instagram de qualquer pessoa crescer e faz qualquer pessoa vender. É ela conhecer mais o público dela e ficar cada vez mais afiada no conteúdo. Agora eu vou apresentar a oportunidade que eu mencionei no início dessa apresentação. Fique mais um pouquinho que você vai gostar. Essa oportunidade é um curso online que